Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta conferência de encerramento do segundo seminário do DEVI. Podem ir se acomodando virtualmente, fiquem à vontade. Eu sou Arlindo Souza Neto, sou sociólogo, doutor em antropologia, doutorado em Deu som. desenvolvimento urbano pela UFPE e sou membro do DEVI. Este ano tivemos como tema central do seminário o diálogo entre religião, democracia e morte no Brasil. Como vocês puderam apreciar durante esta semana com as mesas temáticas e os demais pesquisadores que por aqui passaram. Antes de apresentar a nossa convidada, a conferência de encerramento do nosso segundo seminário, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa. O DEVI é um grupo ligado ao Departamento de Antropologia e Museologia e ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, esta instituição onde o DEVI está lotado. Temos como objetivo principal, como grupo de pesquisa, refletir antropologicamente os fatos e as ações sociais, tendo como principais linhas de pesquisa a religião, a contemporaneidade, a morte e as imagens. O propósito deste seminário anual do DEVI, contando com sua segunda edição, é de refletir a partir do contexto atual, as possíveis inter-relações entre os campos sociopolítico, religioso e sanitário no Brasil, mas também levando em conta outras realidades e contextos do mundo. Sobre a conferência de encerramento, eu gostaria de apresentar nossa convidada, a antropóloga Clara Saraiva. Seja bem-vinda, Clara, muito obrigado. A apresentação de Clara hoje tem por título Mortes Indiferenciadas, Antepassados Venerados, entre Tempos Longos e a Contemporaneidade. Clara é atualmente professora da Universidade de Lisboa, investigadora do Centro de Estudos Comparatistas, é atualmente presidente da APA, da Associação Portuguesa de Antropologia, já foi professora visitante em algumas universidades, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e também na Brown. Tem experiência na área da antropologia da religião e ritual, tem pesquisado as concepções de morte e rituais fúnebres em diversos contextos. Também dirigiu um projeto intitulado A Invisibilidade da Morte entre as Populações Migrantes em Portugal. Desde 2004, tem trabalhado com o transnacionalismo religioso e a expansão das religiões afro-brasileiras em Portugal, com trabalhos de campo também no Brasil. Tem amplamente publicado trabalhos sobre morte, migrações, religiões e terapias transnacionais. E possui como principais áreas de pesquisa antropologia da religião e ritual, migrações, circulações de pessoas, transnacionalismo religioso e patrimônio, antropologia da saúde e emoções e também África e Brasil no que tange a colonialismo e pós-colonialismo. Atualmente, a professora Clara também tem grande experiência em pesquisa o tema patrimônio. A professora Clara irá apresentar hoje resumidamente, uma análise comparativa de alguns casos pesquisados. Eu tenho certeza que será uma ótima oportunidade para que a gente possa refletir antropologicamente sobre o tema central do seminário. Eu agradeço muitíssimo a presença e a disponibilidade da professora Clara, que prontamente acolheu o nosso convite. Informo que após a sua fala, Clara, iremos ter um tempo de debate a partir de perguntas dos participantes, que podem se manifestar pelo chat, pelo bate-papo, escrevendo ou comentando, ou por voz, a partir do uso do microfone que será liberado pelo técnico que nos supervisiona, sendo preciso apenas que o participante sinalize através do símbolo de uma mão azul que tem no aplicativo, que encontra-se disponível aí na sua tela. Se você estiver usando um computador, o símbolo estará do lado inferior da tela. Se você estiver usando um tablet ou um celular, o símbolo estará no lado superior da tela. Fiquem à vontade, deixem comentários, participem, perguntas são um tempo mais ou menos de 1 hora, mas fique tranquila, claro. O espaço, seja muito bem-vinda. E aos que não estão muito acostumados com o sotaque português, Clara já me sinalizou que fiquem tranquilos, que ela falará um pouco mais devagar. Passo a palavra para a professora Clara Saraiva e desejo a todos uma... Ok, então estão-me a ouvir? Arlindo, está-me a ouvir? Sim. Ótimo. Então, muito boa tarde. É fim da tarde aqui em Lisboa, é o início da tarde aí no Brasil. Muito boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à organização do seminário de vir
e quero agradecer imenso ao Arlindo também, que foi a pessoa que me contatou e com quem tenho dialogado nestes dias. Mas claro, agradecer imenso a esta oportunidade de participação. Tenho estado a ouvir, ontem ouvi algumas das falas do seminário que achei muito interessantes. E portanto acho que a temática que vocês escolheram está, como nós dizemos em Portugal, na ordem do dia, não é? Eu vou tentar falar devagar e um pouco à brasileira, porque se falo muito à portuguesa, eu falo muito rápido e com o sotaque português vai ser difícil, não é? Então eu vou tentar falar um pouco brasileiro, como eu falo quando dou aulas aí na USP ou na Fluminense, para toda a gente entender. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esta temática que vocês escolheram para o vosso seminário é extremamente interessante. Eu faço parte do World Council of Anthropological Associations, da direção do World Council, de que é presidente neste momento a vossa conterrânea, a professora Carmen Real, e temos organizado uma série de webinars que têm lugar uma vez por mês, e justamente alguns deles, desde que começou a pandemia, tiveram como tema a questão da pandemia, a questão do trabalho de campo durante a pandemia e a questão das desigualdades, portanto das desigualdades que infelizmente a pandemia exacerbou. E o próximo, que vai ter lugar no dia 18, portanto exatamente de hoje a uma semana, e que todos podem assistir, basta irem ao site do WCAA, vai ter como tema racismo na antropologia, que é também, infelizmente, um dos assuntos que está forte hoje em dia devido a todos os acontecimentos tristes a que temos assistido pelo mundo, não é? Bom, posto isto, eu queria dizer que também nesta época difícil que todos atravessamos, e o Brasil em especial, o Boletim dos Cientistas Sociais, que tem sido feito pela ANPOX, tem tido um papel, acho eu, muito importante na apresentação de textos que ficam online sobre as mais diferentes temáticas, muitas delas ligadas justamente, mais uma vez, ao problema da pandemia, das desigualdades, dos racismos, etc. E é justamente com uma referência a um dos textos que aparece nesse Boletim dos Cientistas Sociais que eu queria começar. E esse texto é justamente um texto da professora Carmen Real, que é professora na Universidade Federal de Santa Catarina, e como eu disse, hoje em dia foi já presidente da ABA e é hoje em dia presidente do WCA, e é um texto muito interessante que fala justamente sobre a morte. Estão aqui a pedir para informar sites, eu agora não vou entrar em dar sites, mas a seguir eu vou dar, sim. Mas eu vou aqui fazer o compartilhar tela para começar a mostrar o PowerPoint que eu tenho e eu vou falando à medida que eu vou mostrando imagens, visto que o PowerPoint é sobretudo com imagens, tem pouco texto. Portanto, eu vou fazer aqui o compartilhar tela. E esperar que resulte. Ok, estão a ver? Estão a ver o título? Sim? Tudo perfeito. Pronto. Ok, pronto. Então vamos passar para o segundo, porque isto é só o meu mail, etc. Pronto, eu comecei aqui com uma imagem, que é uma imagem na realidade que a Carmen também postou no texto dela e que é um dos meus artistas favoritos, o Gustav Klimt, que é um quadro sobre a morte e vida, justamente, 1926, e é sobre morte e vida que nós vamos hoje aqui falar, não é? Bom, em primeiro lugar, eu sou antropóloga, portanto vou apresentar uma perspectiva antropológica, vou falar um pouco da questão que tem sido a minha pesquisa ao longo de muitos anos sobre a morte em contextos culturais em sociedades completamente diferentes, nomeadamente o caso dos Estados Unidos, o caso de Portugal e o caso da Guiné-Bissau, onde tenho trabalhado, mas queria fazer aqui uma espécie de preâmbulo sobre a questão da morte no contexto atual. Isto é, a pandemia do Covid-19, que tem atingido o mundo inteiro, e nesse sentido nivelou a noção de morte, estamos todos
digamos, submetidos à pandemia, mas claro que também não estamos todos submetidos da mesma maneira, porque no mundo há desigualdades, como todos sabemos. O Brasil é, infelizmente, dos países que lidera, ou que quase lidera, o número de mortes, não é? E justamente o que esta pandemia tem feito relevar, para além de outras questões, são as desigualdades. E como eu disse, eu depois posso-vos dar os links para o site do WCAA, onde têm os webinars que foram feitos sobre estas questões. Estas desigualdades são inúmeras, sociais, económicas, de género, raciais, e no caso do Brasil, sem dúvida nenhuma, elas são extremamente importantes e graves. Aquilo que eu vou aqui hoje falar, nesta comparação antropológica, digamos, em que vou falar de casos, de estudos de casos diferentes, não é de forma nenhuma uma tentativa de naturalizar a morte nem a violência, antes pelo contrário, não naturalizar a morte nem a violência histórica, isto é, mostrar essas diferenças culturais e a forma como cada cultura resolve, digamos, a questão da morte e do luto, não é naturalizar a morte. Claro que morrer é normal, e eu pus aqui entre aspas a célebre citação do vosso presidente Bolsonaro no dia 2 de junho, mas morrer só é normal no contexto em que ele o disse para ele, como é óbvio, não faz sentido absolutamente nenhum, isto é, morrer é natural, as pessoas morrem, mas infelizmente neste momento as pessoas não estão a morrer naturalmente, isto é, estamos perante uma pandemia que infelizmente tem sido ignorada em várias partes do mundo e é triste dizer que realmente o Brasil, devido à presidência que tem presentemente e os Estados Unidos, igualmente pelas mesmas razões, são quanto a mim dos dois países que estão a sofrer mais e em que as desigualdades têm sido mais acentuadas com a questão da pandemia. Eu pus aqui algumas, digamos, alguns tópicos relativos à noção de boa morte e estou-me agora a lembrar que justamente se vocês lerem no boletim que eu acabei de referir, editado pela Ampox, o boletim dos cientistas sociais, se vocês lerem justamente o texto da Carmen Real a que eu me vinha a referir, que é um texto muito interessante, ela fala de um homem que eu nunca conheci, mas que li muito, porque realmente foi um dos autores mais importantes na área da antropologia da morte, o Louis Vincent Thomas, um professor francês que trabalhou justamente sobre a morte em muitos contextos e muito sobretudo em África. E ela conta como foi aluna dele e como o foi visitar em Paris, 2 anos antes da morte do senhor, que ele tinha fotos da mulher, da esposa recém-falecida por toda a casa, e de como, passado pouco tempo após a visita da Carmen, ele próprio faleceu. E faleceu no metrô, com um ataque cardíaco fulminante, após uma ida a uma entrevista ou qualquer assunto assim público e interessante em que ele tinha participado. E justamente a Carmen, a esse respeito, começa a tecer uma série de considerações acerca das noções de boa e má morte, que é algo que todas as pessoas, todos os cientistas sociais que estudam a questão da morte, começam por ler, isto é, começamos todos por ler justamente os livros do Louis Vincent Thomas, os livros do Michel Vauvel, os livros do Philippe Ariès, que foram, digamos, o Philippe Ariès e o Michel Vauvel, os dois grandes historiadores da história das mentalidades que se debruçaram sobre a história da morte no Ocidente. Como é que foi pensada a morte ao longo de séculos? O que é que foi ao longo de séculos a boa e a má morte? Junta-se a isso, claro, a questão que é, na antropologia, os antropólogos não só olham para a questão da história da morte nos diferentes contextos culturais, mas olham para a morte no contexto dos ritos de passagem, isto é, dos tais momentos que marcam a vida das pessoas, que marcam as etapas da vida das pessoas, como o Van Gennep
classicamente estudou, e que são realmente extremamente importantes, e a morte é daqueles ritos de passagem que, como sabemos, ninguém pode escamotear, não é? Podemos não casar e não divorciar, mas se nascemos, morremos. Isto é o que todos sabemos. E a morte causa emoções diferentes, angústia, medo, atração, são múltiplas as reações à questão da morte. Mas voltando aos nossos historiadores das mentalidades e ao Louis Vincent Thomas, claro que eu não tenho aqui tempo para tecer considerações acerca das teorias desses historiadores da morte, mas basicamente há uma espécie de fio condutor comum nesses três nomes. Quando eles falam sobre a morte, eles falam sobre a história da morte desde o tempo dos romanos, da antiguidade clássica até à atualidade, ao século XX, basicamente XX, início do século XXI, e falam sobretudo da ideia de uma boa morte versus uma má morte. Isto é, de um modo geral, com todas as diferenças culturais que existem de sociedade para sociedade, uma boa morte é uma morte que é esperada, uma morte que segue os cânones daquilo que é considerada uma boa atitude nessa cultura, e uma má morte é normalmente uma morte trágica, uma morte inesperada. Por exemplo, neste sentido, em quase todos os lugares do mundo, uma boa morte é sempre a morte de uma pessoa de idade, um ancião, porque se considera que essa pessoa já viveu em plena sua vida, não é? Passou por todos os ritos de passagem e por uma vida, em princípio, bem vivida, e essa boa morte opõe-se à má morte, a uma morte, por exemplo, de uma criança ou de um jovem, a uma morte trágica, a uma morte solitária. Claro ainda que na nossa sociedade ocidental muita gente diz que uma bela morte é uma morte rápida. Por exemplo, a morte que Louis Vincent Thomas sofreu, um ataque fulminante de coração, a pessoa não fica a sofrer, não fica numa cama de hospital, etc, etc. Mas é claro que as noções do que são boas e más mortes, fora estas duas temáticas ou estas duas marcas universais, os anciãos versus jovens, ou a boa morte em casa, rodeado de família, ou sei lá, na Grécia Antiga ou no Império Romano, a morte de um guerreiro, portanto, que morre no esplendor da sua juventude e do seu trabalho, da sua função de guerreiro. Portanto, frente a essa boa morte, há então a tal morte trágica. Ora, uma das coisas que a Carmen Real fala no seu texto e que eu acho extremamente interessante relevar aqui é a maneira como, na atualidade, portanto no século XXI, em que os mídias nos dominam, como é que essa noção do que é boa e má morte também mudou um pouco. Isto é, os mídias mostram-nos hoje em dia mortos que são considerados não pessoas, os muçulmanos mortos em blitzes de guerra, os trágicos imigrantes que atravessam o Mediterrâneo e que morrem sem o conseguirem fazer, comparado com, por exemplo, a maneira como instâncias hegemónicas, como por exemplo os Estados Unidos, falam de mortes noutros lugares. Por exemplo, a questão dos danos colaterais, não é? Que é aquilo que os Estados Unidos fala quando fala de mortos noutros lados que não nos Estados Unidos, não é? Os danos de guerra, as pessoas que morrem na guerra, que não são americanos e que são considerados danos colaterais, portanto, não lhes é dada sequer a dignificação da condição humana. Ora, hoje em dia nós temos esta situação do Covid e temos muitas circunstâncias, como foi falado ontem no seminário várias vezes, em várias falas a que eu assisti, a questão da morte sem ritual, a morte sem se poder cumprir o velório, o tratamento do corpo, todos esses rituais a que no mundo ocidental e numa cultura como é o Brasil, com uma raiz muito, muito católica, não é? Muito cristã, levada por nós, pelos portugueses, pelos colonizadores, como é que realmente as pessoas lidam com a morte e as consequências e quais serão as consequências que essas mortes sem velórios, sem rituais, terão nas subjetividades dos que ficam. Eu estou aqui a citar justamente o texto da Carmen Real, que mais uma vez,
que mais uma vez recomendo a leitura. Bom, isto são tudo questões que nós vamos provavelmente ver nos próximos tempos, nos próximos anos, infelizmente, mas que nós já sabemos como cientistas sociais e como antropólogos que não augura nada de bom, não é? Porque justamente sabemos que talvez seja uma perspectiva um pouco não, muito funcionalista, mas o que é facto é que eu acho que as perspectivas funcionalistas em algumas coisas funcionam e funcionam sem dúvida nesta questão da morte. Isto é, nós humanos precisamos do conforto do ritual. O ritual ajuda-nos no processo de luto, ajuda-nos a ultrapassar essa angústia, essa tristeza da perda de alguém, quer a nível individual, quer a nível da comunidade. Bom, então, tendo dito isto como preâmbulo, eu queria agora entrar nesta parte em que eu vou falar um pouco dos 3 estudos de caso dos Estados Unidos, Portugal e da Guiné-Bissau, que são 3 contextos culturais em que eu trabalhei a questão da morte. Nos Estados Unidos foi já há muito tempo, quando eu era jovem, fiz o meu mestrado nos Estados Unidos e resolvi fazer a tese de mestrado sobre os agentes funerários americanos, os funeral directors, que eu terminei em 1988. Depois eu trabalhei muitos anos em Portugal sobre a questão da morte e acabei por fazer o doutorado sobre a morte na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país muito pequeno na costa ocidental africana, logo abaixo do Senegal e acima da Guiné-Conakry. Um país extremamente interessante, infelizmente extremamente pobre e com uma diversidade étnica muito interessante. A Guiné-Bissau, apesar de ser muito pequena, tem cerca de 24 grupos étnicos diferentes e tem uma, digamos, uma grande dicotomia entre grupos étnicos que seguem o Islã, portanto, que são muçulmanos, e os grupos mais da costa que seguem mais religiões africanas tradicionais, aquilo que no século XIX se chamava religiões animistas, não é? Que é algo que, entretanto, foi banido das palavras dos antropólogos pela carga negativa que tem, mas o que é facto é que são religiões que, se quisermos, essas religiões tradicionais têm muito a ver com aquilo que vocês têm no Brasil e aqui também, e que eu tenho estudado, que são as religiões de raiz africana, portanto o candomblé, justamente porque o candomblé, como é óbvio, tem as suas raízes em África e muito na costa ocidental africana, portanto há realmente grandes similitudes. Basicamente, nessas religiões há uma intensa relação com a natureza e os elementos da natureza são considerados elementos com espíritos, contêm espíritos que ajudam, que interagem com as pessoas. Ok. Bom, mas antes de ir para a Guiné-Bissau, eu queria começar aqui com o caso dos Estados Unidos e pus aqui como título The American Way of Death, porque esse é o título de um livro muito célebre dos anos 60, escrito por uma jornalista americana, em que ela basicamente criticava o negócio da morte nos Estados Unidos, nessa altura já, o negócio da morte nos Estados Unidos e de como estes agentes funerários americanos faziam dinheiro com a dor das pessoas, isto é, faziam dinheiro cobrando serviços muito caros no pós-morte. Bom, o que acontece nos Estados Unidos, e eu vou aqui, claro, apresentar uma coisa muito resumida, é que nos Estados Unidos a morte está completamente profissionalizada, portanto são os funeral directors, que vocês têm aqui o nome em inglês, que tratam do morto, e o que é interessante é que esses velórios e esses rituais relacionados com a morte têm lugar nas funeral homes, que eu assinalo também aqui, que são as agências funerárias, que são aquelas casas que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? Muito grandes, muito bonitas, e o que é interessante no caso americano é que a maior parte dos corpos são embalsamados. Eu sei que no Brasil hoje em dia também há muita tanatopraxia. Nos Estados Unidos, quando eu estava a fazer este trabalho nos anos 80, era o comum, e isso para mim foi algo que me chamou a atenção enquanto portuguesa, porque em Portugal isso não se fazia na altura. Era considerado muito estranho maquiar um corpo, tratar de um corpo. Fazia-se os rituais considerados adequados, que era limpar, lavar o corpo, mas não
maquiá-lo, etc. Ora, nos Estados Unidos, já nessa altura, o corpo morto é levado, era e ainda é hoje em dia levado para a casa funerária e são retirados os fluidos, o sangue, etc. Era injetada na altura uma solução à base de formol, hoje em dia já não é formol que se usa, são outros produtos. Mas basicamente o que interessa é que o corpo é tratado e depois é maquiado para ele ficar como um ícone de beleza e de sucesso. Numa sociedade que prima por isso, não é? Quando nós pensamos nos Estados Unidos, aquilo que os mídia e que a grande máquina de Hollywood nos dá são sempre mulheres e homens extremamente bonitos, homens e mulheres de sucesso, brancos, hegemónicos, portanto há sempre é sempre transmitida essa ideia de uma beleza que tem a ver com um cânon específico, e é assim que o corpo morto é transformado e o velório só tem lugar após essa transformação. Portanto, nos Estados Unidos, raramente, eu estou a falar do mainstream, não estou a falar depois de grupos ou de religiões específicas que não aceitam esse tipo de tratamento, mas o grosso das pessoas não só aceita como quer este tratamento, faz parte daquele ideal americano do self-made man, e portanto o corpo que as pessoas vão velar é normalmente um corpo transformado num ícone de beleza, que nem sequer parece morto, parece uma pessoa a dormir, sobretudo pessoas que passaram por doenças prolongadas, muitas das vezes estão com um look mais vivo depois de tratados na agência funerária do que antes. Isso tem muito a ver com todo esse horror que a sociedade americana tem à morte e, sobretudo, à decomposição. A ideia de mostrar o corpo naturalmente decomposto, etc. Portanto, o corpo na América só é mostrado aos vivos após um processo de transformação em qualquer coisa de beleza que escamoteia um bocado daquilo que a própria morte é. E agora eu tenho aqui este pósterzinho que me foi dado na altura, portanto é um póster histórico já dos anos 80, me foi dado numa das agências funerárias e que mais uma vez mostra muito essa noção hollywoodiana da morte como uma viagem, e aqui neste póster está escrito "For your final destination, smooth the way, plan ahead", isto é, para o seu destino final, planeie antes, faça uma viagem tranquila, e por baixo está a sua morte, pode mostrar a sua preocupação com a vida, o seu amor pelos outros, os seus valores e a sua fé. Isto era um póster de propaganda das agências funerárias para venderem aquilo que se chama os pre-arrangements, isto é, as pessoas em vida tratarem daquilo que vai ser o funeral deles depois de morrerem, portanto deixarem tudo tratado. E agora eu queria só, para acabar aqui o caso americano, mostrar-vos algumas imagens que vêm justamente da Califórnia, de Berkeley, são fotografias tiradas por mim, num cemitério, mas num cemitério que tem também uma casa onde estão estas estantes, isto parecem livros, mas não são livros, são caixinhas onde estão cinzas dos mortos. Portanto, como podem ver aqui nestas variadas fotografias, é uma espécie de um enorme mausoléu dentro de um cemitério que tem todas estas, isto foi na altura de Natal, portanto está tudo cheio de luzes natalícias, e temos estes vários alvéolos com as urnas com as cinzas das pessoas. E o que é interessante, portanto, faz parte desta cultura de não visibilizar a morte diretamente, e aqui é para as pessoas que foram cremadas. Mas era na altura do Natal, e justamente o que eu acho aqui interessante é quando eu fui fazer entrevistas lá e ver o mausoléu e o cemitério, a fotografia que vocês aqui veem é da entrada do cemitério. E as subsequentes são fotografias dentro do cemitério das decorações de Natal, era de noite, portanto o efeito é este em que só se vê os recortes das decorações natalícias, mas como podem ver isto são, não vamos ainda para o Trump, isto são fotografias que mostram as decorações natalícias dirigidas às crianças que vão ao cemitério passear. Cemitérios esses onde nos Estados Unidos as pessoas também fazem jogging, onde as pessoas vão passear os cães. Portanto, é muito interessante que na sociedade americana, por um lado, se foge da decomposição e, por outro lado, ou talvez melhor dizendo, não é por outro lado, é precisamente por causa disso, os cemitérios são também transformados em espaços de lazer de que os vivos usufruem
e em que o facto de ser realmente um espaço de morte tende a ser esquecido, ou pelo menos faz-se porque seja esquecido. O que é interessante quando pensamos hoje em dia na situação nos Estados Unidos e realmente neste senhor que eu pus agora a seguir, não é? Que é o maravilhoso presidente americano, o Donald Trump, que aqui eu encontrei na net adequadamente com chifres de diabo, porque realmente aquilo que Trump e Bolsonaro têm feito é verdadeiramente criminoso, mas realmente, mais uma vez, o que esta administração Trump e o que este homem tem feito é não olhar os problemas e a morte de frente, não pensar que justamente a morte está aí, está muito visível por causa de uma pandemia e que quem está mais a sofrer com isso são realmente as pessoas que não têm condições de fazer face a essa pandemia. Bom, agora depois desta fotografia humorística, vamos então para Portugal. Bom, então eu falei do caso americano e agora muito rapidamente, no caso português, o que é que nós temos, regra geral, nos cultos funerários? Temos um país que, apesar da diversidade religiosa presente hoje em dia, felizmente decorrente da Revolução de 25 de Abril de 74, da vinda de pessoas de vários continentes, de vários lados do mundo e sobretudo após os anos 80, não é? Portanto, com a entrada de muitos imigrantes, trouxeram consigo as suas culturas e as suas religiões, portanto nós temos hoje em dia em Portugal realmente um panorama religioso muito mais rico do que tínhamos anteriormente e sobretudo do panorama desastroso que tínhamos durante a ditadura de Salazar, que era de um catolicismo fervoroso em que as minorias religiosas não eram admitidas praticamente, mas pronto, temos um catolicismo popular em que do ponto de vista dos rituais religiosos e dos rituais de morte se tenta sobretudo preservar as relações entre os vivos e os mortos. Portanto, há todo um culto, como no Brasil aliás, não é? Há todo um culto de cuidar do corpo morto, mas há todo um culto de cuidar do cemitério, da sepultura da família. É preciso não esquecer que os cemitérios são justamente o repositório da memória de uma comunidade e portanto as sepulturas são o equivalente daquilo que vamos ver a seguir para a Guiné-Bissau dos altares dos antepassados, não é? Claro que em Portugal, hoje em dia, 2020, a morte está também já muito profissionalizada. Quando eu comecei o trabalho sobre a morte em Portugal, nos anos 80, no mundo rural, a morte ainda era muito um assunto das famílias, portanto ainda eram muitas famílias que cuidavam dos mortos. Hoje em dia está cada vez mais profissionalizado, têm já instituições que praticam a tanatopraxia, que era uma coisa que não acontecia, desculpem, mas basicamente o que nós temos é isto, portanto temos todo um cenário que é muito parecido com o do Brasil, não é? Porque vocês herdaram dos portugueses toda esta pompa e circunstância dos cemitérios, dos monumentos funerários que existem em muitos cemitérios absolutamente interessantíssimos que há em São Paulo, no Rio e noutras cidades brasileiras, o culto dos mortos, a religião presente e as sepulturas que são cuidadas pela família. Vocês têm muitas regiões em Portugal, sobretudo no mundo rural, em que, por exemplo, aos sábados, as mulheres, é uma tarefa muito ligada ao género, à questão, ao mundo feminino, as mulheres vão cuidar da sepultura da sua família como se cuida de um altar de antepassados. Portanto, tínhamos visto no caso dos Estados Unidos, a preocupação grande era cuidar do morto para o transformar num ícone de beleza, e também muito nos Estados Unidos a questão do horror da decomposição, isto é, os americanos têm caixões absolutamente caríssimos que eles acham que prevêem a decomposição, que previnem, perdão, portanto que não permitem que o corpo decomponha, que é um disparate porque o corpo acaba por se decompor. Aqui no mundo católico realmente o que nós temos é este cuidar da sepultura, desta memória da comunidade. Pronto, e vamos agora para a Guiné-Bissau. Eu queria passar os 3 estudos de caso para depois então ser algumas considerações e ligar àquilo com que comecei, que é a questão das desigualdades na morte. Bom, a Guiné-Bissau, como eu disse, é um país muito variado. Eu trabalhei especificamente com uma das etnias da Guiné-Bissau, que são os Popel,
que têm rituais de morte extremamente fascinantes. E em vez de estarmos aqui a olhar para o texto, eu vou mostrar-vos as fotos, algumas fotos do meu trabalho de campo. Portanto, estamos aqui num cenário na Guiné-Bissau, numa das aldeias onde eu trabalhei, nas Tabancas, num funeral. Isto é um funeral, e o que acontece é que os papel embrulham, e eu estou a falar no presente, não é o presente etnográfico, continua a ser assim. Isto foi feito, estas fotografias foram feitas por mim no início da década de 90, mas ainda o ano passado eu estive a fazer trabalho de campo, portanto isto é o que se faz neste grupo específico dos papel. Portanto, os papel embrulham o corpo em panos, o defunto. Estão a ver aqui um desses casos em que o morto está no centro da aldeia embrulhado, e as pessoas vão assistir ao longo de dias a este embrulhamento com panos, como estão aqui a ver. Portanto, no final, o corpo fica assim um pouco como aquele boneco da Michelin dos pneus, só que em vez de ter pneus tem panos, não é? O corpo vai sendo embrulhado ao longo de vários dias, sempre ao fim do dia. Portanto, durante o dia o corpo está resguardado na sombra, dentro de casa. Ao fim do dia, quando está mais fresco, o corpo é trazido para fora, é embrulhado em panos, como estão a ver aqui, normalmente ao longo de vários dias. Tantos mais dias quanto mais importante for a posição sociocultural da pessoa. Portanto, se for, por exemplo, um ritualista religioso importante, essa pessoa terá mais panos e mais dias de embrulhamento. Como estão a ver aqui, por exemplo, esta foto é de um defunto logo nos primeiros dias de embrulhamento, portanto ainda tem poucos panos à volta do corpo, mas esta foto e a seguinte mostram uma ritualista religiosa justamente no final dos dias de embrulhamento, que levou para aí 4 ou 5 dias, e que era uma senhora que eu conheci em vida, que era uma Jambakot, isto é, uma ritualista religiosa, que morreu já muito idosa, com 82 anos, salvo erro, o que para a África é bastante, porque infelizmente as condições são, do ponto de vista sanitário, são más, não é? E ela, por ser uma importante ritualista religiosa, teve direito a imensos panos no embrulhamento e, portanto, a cerimónia levou vários dias. E vocês estão a ver aqui, no final, o que aconteceu. Agora, vocês vão perguntar o que é isto dos panos e porquê. Então, eu vou resumir, porque claro que isto é mais complexo, mas os papel acreditam que existem 2 mundos paralelos. O mundo dos vivos, onde nós vivemos, e o mundo dos mortos, para onde vão os espíritos depois de morrerem, não é? E nesse outro mundo vivem todos os nossos parentes que já faleceram. Esses parentes, quando morre alguém, esperam que esse defunto que é enviado para outro mundo leve presentes, leve ofrendas. Essas ofrendas são os panos. Na sociedade de papel, tradicionalmente, os panos são extremamente importantes, justamente porque são as dádivas principais nos funerais. Claro que também são importantes porque são aquilo que as pessoas usam para se vestir. Os panos são considerados uma riqueza e são a grande dádiva nos funerais. E toda a gente que vai assistir a um funeral, e as pessoas vão, não é? Porque é uma questão de reciprocidade. Eu vou ao funeral não só de pessoas da minha família, mas também dos meus vizinhos, dos meus amigos. Toda a gente que vai assistir a um funeral, em princípio, leva panos para oferecer. Ora, esses panos são oferecidos, em primeiro lugar, à família do defunto, mas na realidade são oferecidos ao defunto, porque eles vão ser postos a embrulhar o defunto. Mas em última instância, eles são ofrendas, isto é, eles são oferendas para os meus antepassados que já faleceram e que estão no outro mundo. E os antepassados que estão no outro mundo, as pessoas com que eu trabalhei costumavam brincar dizendo: você não quer que haja um morto e que você não manda panos para os seus antepassados, porque eles vão ficar muito aborrecidos, eles vão ficar furiosos com você, porque tem de aproveitar a ida desse morto para mandar ofrendas para outro mundo. É como se o morto fosse uma espécie de correio, não é? De DHL, de entrega da ofrenda para outro mundo. Então, esse ritual é extremamente importante, não só para que o luto seja cumprido, mas para que o espírito do morto consiga chegar ao outro mundo, não é? Depois o corpo é inumado, é enterrado com os panos, ok?
Bom, isso encerra a primeira parte dos rituais. E em seguida vem a segunda parte do ritual, que é ainda mais importante. A primeira parte do ritual chama-se chur. Chur é uma palavra em crioulo que vem do choro, não é? O choro, a dor do choro. A segunda parte do ritual é o toca-chur. Toca-chur, como o próprio nome, é mais uma vez uma expressão crioula, do crioulo guineense, que significa toque a choro. E basicamente o que é que acontece? Algum tempo após o funeral, idealmente não muito tempo, mas muitas das vezes bastante tempo depois, é realizada uma segunda cerimónia de exéquia fúnebre. Aquilo que os clássicos da antropologia estudaram, por exemplo, o Hertz, o Robert Hertz, também o Goody, vários outros, o Maurice Bloch, que têm trabalhado sobre a questão das segundas exéquias fúnebres, portanto, as segundas cerimónias que acontecem em muitas sociedades, não é? O que acontece aqui no toca-chur, nós vamos ver, é que vai haver uma segunda cerimónia, já sem corpo, o corpo foi inumado, foi enterrado bastante tempo antes, mas vai haver uma segunda cerimónia em que, número 1, se tocam os tambores e em que durante 3, 4 dias vai ser feita uma celebração da entrada do espírito do morto no outro mundo, ok? E essa celebração tem a ver com esta festa que nós vamos ver, as pessoas vêm, aparecem, muita gente, e é uma festa. É um pouco como o Hemingway dizia, a morte é uma festa. É uma festa porquê? Porque celebra a entrada do morto no outro mundo e, portanto, essa ocasião tem de ser celebrada ao longo também de vários dias. E, enquanto que na primeira parte da cerimónia o que era oferecido para os antepassados eram os panos, nesta segunda cerimónia o que vai ser oferecido vai ser o sangue dos animais. E agora vocês vão ver uma imagem, quem for assim mais sensível é melhor não olhar, porque são sacrificados animais. E à parte de questões de defesa dos animais, de que eu sou firme defensora, porque adoro animais e custou-me imenso fazer este trabalho quando vi os animais mortos, mas o que é facto é que a concepção do sangue animal é diferente daquela que nós temos no mundo ocidental. Sangue em África, neste contexto, como é óbvio, é vida. O sangue é o líquido da vida, é o líquido que circula e que dá vida. E, portanto, quando se sacrifica um animal, o sangue é oferecido aos antepassados, simbolicamente. Claro que depois a carne dos animais é distribuída pelas pessoas, não é? E, aliás, os funerais são muitas das vezes, em muitas sociedades, pelo mundo fora, uma altura em que as pessoas conseguem ter proteína, não é? Em sociedades muito pobres, isso é uma das coisas que acontece com os funerais, porque há realmente uma comensalidade alargada. Portanto, aqui há dança, há cantos, durante 3 dias, 2 dias, e há a morte dos animais que são sacrificados para os antepassados. Portanto, na primeira parte dos rituais temos a oferenda dos panos, na segunda parte temos a oferenda do sangue para os antepassados. E temos agora aqui algumas imagens das tabancas onde eu trabalhava, mas eu pus justamente esta fotografia porque este pilar aqui é um altar para os antepassados, portanto é o altar que venera os antepassados dessa tabanca que já faleceram, mas que estão na entrada da tabanca justamente, tabanca é a aldeia, a proteger os que lá vivem. E aqui temos alguns dos ritualistas religiosos que operam. E eu queria só aqui, eu não tenho já muito tempo, mas queria fazer aqui uma pequena nota sobre a questão da morte e diáspora. Porque o que é que acontece então quando as pessoas da Guiné estão, por exemplo, em Portugal, onde há muita gente da Guiné, porque justamente a Guiné, como eu disse, é um país extremamente pobre e as pessoas migram para virem trabalhar para Portugal. E o que é terrível é que vêem-se imensos guineenses, homens e mulheres, a trabalhar em empregos muito mal pagos, em que um dos objetivos, eu tenho entrevistado muita gente, e muita gente que eu conheço, muitos guineenses amigos, que trabalham para conseguirem arranjar dinheiro para irem à Guiné fazer o toca-de-choro. Isto é importante que se a pessoa morre, que o corpo seja enterrado. Pronto, se a pessoa morre lá, o corpo é enterrado lá. Se a pessoa está aqui, em Portugal ou no outro lado como migrante, muitas das vezes o corpo é enterrado no país onde a pessoa está, porque é muito caro enviar um corpo morto. É melhor viajar-se enquanto em vida. Agora não é? Caso do Covid. Mas é melhor viajar sem vida porque
enviar um corpo morto é extremamente dispendioso e as pessoas não têm dinheiro para isso. Então, muitas das vezes os corpos são inumados no país onde estão a viver, na diáspora, certo? Ora, aqui temos mais uma vez a questão das desigualdades, portanto, dessas populações migrantes que estão fora do seu lugar de origem, a maior parte das vezes não por vontade própria, mas por vontade das circunstâncias sociais, económicas, etc. E o que acontece, e que é interessante, é que o corpo é inumado no país onde a pessoa está, mas a tradição papel, o costume papel, é que o toca-chur, portanto, a segunda parte do ritual, tem de ser feita em chão papel. Mais uma vez estou a usar uma expressão crioula, isto é, tem de ser feita no local de origem, tem de ser feito na Guiné. Um toca-chur feito aqui em Portugal não serve para nada. E qual é que é o fim do toca-chur? O objetivo, como vimos daquela segunda parte dos rituais, é finalizar o processo da viagem do espírito do morto até ao seu lugar no outro mundo. Portanto, para haver uma boa relação entre o mundo dos mortos e dos vivos, para que o espírito dos mortos encontre o seu lugar certo no mundo dos antepassados, é preciso que se faça o toca-chur. Sem isso, digamos, o espírito não repousa em paz, para usarmos uma expressão mais a Portugal, não é? Então isso é essencial e por isso também é que as pessoas trabalham para conseguirem fazer o toca-chur do pai, do avô, à Guiné, que custa muito dinheiro. Tem de se comprar o bilhete de avião, tem de se comprar todas as coisas que se vai oferecer, porque o toca-chur, como vimos, é aquela festa em que a família do morto oferece àqueles que vão assistir comida, bebida, estadia, etc. Portanto, isto é muito interessante. Como é preciso ir fazer isso à Guiné e como não se pode mandar o corpo do morto, o que se manda, eu vou aqui mostrar antes de explicar aquilo dos espíritos transnacionais, o que se manda é uma mala que contém os panos que eram da pessoa. Por exemplo, isto é o caso de uma senhora Jambacose aqui em Lisboa, e aqui temos fotografias do altar, porque os Jambacoses, que são os ritualistas religiosos, têm altares. Aqui é o altar de uma senhora que faleceu e que era Jambacose, portanto era ritualista religiosa, e que a filha teve de justamente levar o altar e a mala contendo os panos que eram da mãe de volta para a Guiné-Bissau, para poder fazer na Guiné-Bissau o toca-chur. Isto é, para poder fazer essa parte do ritual que garantiria que o espírito da mãe ascenderia ao mundo dos antepassados, apesar da senhora ter sido enterrada aqui num cemitério em Lisboa. Portanto, eu acompanhei este processo, fui com a filha à Guiné, levámos a mala, entregámos a mala à família na Guiné, entregámos o altar da ritualista religiosa à sua sucessora na Guiné, que é aquilo que estamos a ver aqui, e fez lá o ritual funerário. Ora, isto, eu agora vou andar aqui para trás só para ir falar aqui desta questão dos espíritos transnacionais. A questão, que é a parte final com que eu queria concluir. A questão dos funerais como tema económico e antropológico é muito interessante quando se pensa em temas de transnacionalismo, porque justamente nestes três casos que eu aqui apontei, Estados Unidos, Portugal e Guiné, aquilo que eu quis mostrar, não sei se consegui, foi que há uma espécie de fio condutor, isto é, nas diferentes ritualidades que existem nas diferentes culturas. Nos Estados Unidos, tratar do corpo morto para ele ficar muito bonito, gastar imenso dinheiro com o caixão. Em Portugal, cuidar das sepulturas dos mortos no cemitério, portanto, dos altares dos antepassados. Na Guiné, fazer o chur e, sobretudo, o toca-chur para ter a certeza absoluta que o espírito do morto entra no outro mundo. Tudo isso são, digamos, performances culturais próprias de cada cultura, que as pessoas valorizam, que as ajudam, enquanto rituais, a fazer o seu luto e a aceitar a morte, porque em todas as culturas, e essa é a minha tese, se acredita que é necessária uma boa relação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Isto é, em todas as culturas as pessoas, de uma forma ou de outra, acreditam que há determinados rituais que têm de ser cumpridos para que as coisas fiquem bem, usando agora também uma expressão muito covidiana, para garantir que tudo vai ficar bem. Isto é, estas redes religiosas transnacionais, quando, por exemplo, os guineenses vêm trabalhar para Lisboa, eles trazem consigo as suas
religiões. As pessoas seguem aqui as suas religiões, os ritualistas religiosos vêm com eles, não é? Portanto, os universos simbólicos dos imigrantes são algo muitíssimo importante. Os imigrantes não são apenas importantes por causa das remessas que mandam de volta para o país, não são apenas importantes por causa do trabalho que dão aos países onde estão a trabalhar, que é normalmente a maneira neoliberal através do qual são olhados, mas os imigrantes justamente têm os seus universos religiosos e, portanto, há uma espécie de formulação de novas identidades em que é muito importante para as pessoas essa ligação com as terras de origem. E justamente na morte isso é muito visível com esta importância, por exemplo, no caso aqui dos guineenses, que é o caso que eu tenho estudado e conheço bem, essa relação permanente com a terra de origem e com a realização do ritual fúnebre de volta na Guiné, apesar disso ser um processo difícil, dispendioso e extremamente complexo, não é? Eu deixei aqui uma citação de um africanista, do Khalid Koser, que num livro que se chama New African Diaspora se fala justamente da importância na diáspora de olharmos para essa multilocalidade na produção cultural que interage com a globalização e não esquecermos que para os migrantes toda esta parte simbólica da morte dos espíritos é muito, muito, muito importante e que é muitas vezes, aliás, é quase sempre descurada nos países da diáspora, não é? Que acham que essas religiões que as pessoas têm são as religiões deles, portanto é completamente descurado, é completamente desvalorizado, sem se dar o devido respeito à maneira como essas pessoas devem também ter o direito de fazer os seus rituais fúnebres. Passamos agora de novo a estas imagens todas, podemos aqui para as conclusões. Portanto, eu quis falar destas circulações transnacionais, não só das circulações transnacionais entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mas também, no caso dos migrantes, entre o lugar de origem e os territórios da diáspora. Portanto, há uma espécie de circulação de bens, não é? Os bens, os panos que viajam de volta para a Guiné, etc., circulação de bens entre estes 4 mundos, que é fonte de regeneração essencial para cumprir o processo de luto. E realmente em todos estes casos há uma culturalização do corpo morto, não é? Nos Estados Unidos com a transformação do tal corpo em ícone de beleza, como eu disse em Portugal com o cuidar da memória dos antepassados, na Guiné com esses bens que são oferecidos aos antepassados, que ao fim e ao cabo todos buscam aquilo com que eu comecei esta fala, que é a questão da boa morte, a conseguir-se aquilo que em cada cultura é considerado uma boa morte, uma harmonia entre o mundo dos vivos e dos mortos, garantindo que justamente os rituais, os ritos de passagem são cumpridos da melhor maneira. É claro que, eu acho que isto agora está muito escuro, porque aqui em Portugal, entanto, ficou noite. Pronto, isto, se quisermos, leva-nos ao ponto de partida, que é, e para terminar, leva-nos ao ponto de partida, que é, ok, estamos em sociedades em que realmente vivemos hoje em dia, vivemos infelizmente quase sempre, em situações de desigualdade extrema, em que os migrantes justamente são alvo de uma discriminação intensa, em que as desigualdades raciais e económicas e sociais são enormes, e no Brasil, como sabemos, infelizmente, e para ligar a esta situação de novo, a que estamos agora, portanto, para voltar ao início, realmente estamos numa situação em que a morte mostra ainda mais a desigualdade e mostra, sobretudo, o quanto também, muitas das vezes, não é feito, penso eu, pelas entidades que deviam assegurar isso, o suficiente para que as pessoas consigam ter uma morte condigna e de respeito. É claro que todos sabemos que tem de haver distanciamento social, que não pode haver muita gente nos funerais, etc., mas eu tenho assistido a alguns casos no Brasil e como eu disse nos seminários do WCA, temos também falado disso, de situações em que as pessoas foram perfeitamente maltratadas por quererem prestar assistência aos seus moribundos, aos seus mortos, nesta situação de pandemia, de tristeza e de desigualdade social exacerbada em que estamos a viver. Pronto, eu termino aqui, eu tenho consciência de que falei imenso e sobre imensas coisas, portanto estou aberta a questões e vou-me levantar só para acender a luz, que é para vocês verem melhor, porque já está mesmo noite aqui, está bem?
Ok, já estou de volta. Pronto, Obrigado, estou Clara. aberta a questões. Obrigado, Clara. Ótimo lhe ouvir. Enquanto o pessoal faz as perguntas, se inscreve para fazer pergunta por voz, a gente poder liberar o microfone ou pelo próprio bate-papo, pelo chat. Eu queria tecer alguns comentários. Te agradeço pela conferência. Eu que pesquiso também morte, fiz um doutorado sobre experiências de quase morte e fiz uma dissertação sobre ritos de passagem. Você começou a sua fala falando sobre os ritos. Eu fico bastante instigado com isso, especialmente pela metodologia, né? Pelo cuidado que você apresentou, essa análise comparativa de três campos etnográficos. Eu acho que, especialmente para os alunos que estão se formando no mestrado e doutorado, isso é bem importante, porque Lisboa já alertava desse método comparativo que é inerente à antropologia. E nós que aqui do Brasil, que temos uma tradição antropológica de nos estudarmos, de certa forma, os grupos etnográficos, às vezes a gente perde essa dimensão e essa potencialidade que a antropologia pode ter, né? De pegar um fenômeno que é transcultural e poder, a partir dele, evidenciar particularidades e desdobramentos da cultura, das culturas humanas, né? Da nossa capacidade de diferenciar dos demais animais. Diante disso, eu queria fazer dois comentários antes de abrir para as perguntas, que é justamente no que tange aos ritos de passagem, Clara. Eu fico muito instigado quando se fala desse tema, porque há pesquisadores que afirmam que existe uma fluidez, né, nos ritos de passagem na contemporaneidade, que está ficando tudo fluido, que está se perdendo essa potencialidade dos ritos. Eu não compartilho e você demonstra isso, né, na apresentação, da importância dos ritos de passagem, especialmente quando envolve o fenômeno da morte. Eu queria que rapidamente, quando chegar o momento das respostas, você pudesse pontuar isso, essa importância enquanto antropóloga, né, enquanto pesquisadora. E outra coisa, outro comentário, outra questão para a gente poder pensar, é no que se tange a uma morte cultural e uma morte natural. Quando você falou do Donald Trump, eu fiquei pensando Eu falei também de quê? Desculpa, agora não ouvi. quando você falou do Trump. Ah, sim, dessa criatura, sim. Exatamente, dessa mesmo. Eu fico pensando em termos Do de Trump e do justiça. Bolsonaro, eu citei aquela fala terrível do seu presidente, não é? Que a morte é natural, Exatamente. por favor, não é? E me veio logo os dois, né, na cabeça, e em seguida a categoria de morte cultural e de morte, vamos dizer assim, uma morte, entre aspas, natural. Porque eu percebo no discurso deles que há uma invisibilização dessa morte cultural, de como morrer é natural e, portanto, as pessoas não precisam nem ter direito de viver seu luto, seu ritual, assim, morreu, é natural, portanto, aceitem. Se puder comentar um pouco mais sobre isso, eu também Sim. fico instigado de ouvi-la. Por esses dois comentários breves, a gente pode ir falando mais. Eu vou liberar um dos participantes, Maurício Soares, que ele se inscreveu para fazer uma pergunta por voz. Se calhar nós podíamos, Arlindo, eu tenho uma sugestão, podíamos juntar assim 3 ou 4, você já tem 2 perguntas, Isso, aí a gente juntava mais 2, eu respondia, e depois passamos ao seguinte, que acha? Acha perfeito. bem? Acho bem, acho bom. Tá bom. Vou incluir o Maurício para ele poder fazer a consideração. Olá, gente. Boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, só não o vemos, mas ouvimos. Tá, tudo bem. É um prazer muito grande estar participando aqui desse encontro. Meu nome é Maurício, eu sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e mestrando em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Sergipe. Eu estou estudando, pesquisando o caso Mãe Estela de Oxóssi, que é o caso em que teve o axexê, o ritual fúnebre do candomblé, judicializado em razão de uma parte da família não querer esse rito e o terreiro dela entrou na justiça para garantir que fosse feito o axexê, esse rito. Então, assim, me instiga demais ver o trabalho da professora Sara. Inclusive, o meu orientador aqui, que é o Brice Sogbossi, diz que conhece muito o trabalho também da professora, a qual eu cumprimento nesse momento. E a minha pergunta é a seguinte: no trabalho de campo que a professora fez, eu tenho 2 curiosidades. Primeiro, quais os prejuízos de não conseguir se realizar o ritual fúnebre na Guiné-Bissau? Que a professora, por algum motivo, não seja conseguido fazer isso, quais são os prejuízos
né, no sentido das crenças de lá, de não ocorrer o funeral, o ritual fúnebre, perdão. E a segunda pergunta é a seguinte: uma morte trágica que não seja natural modifica o rito na Guiné-Bissau? São essas duas perguntas. Muito obrigado, professora, pela atenção. Obrigada. Quero que eu responda já a essas suas duas e esta, se calhar é melhor, e depois passamos à seguinte. Ok, então muito rápido. Em relação às perguntas do Arlindo, eu acho que, quer dizer, eu nesse aspecto considero-me extremamente funcionalista. Acho que sim, que os ritos de passagem tenham uma função em todas as sociedades, tenham a forma que tenham, porque eles são diferentes de sociedade para sociedade, e acho que sobretudo os ritos de morte têm ainda mais. E isso tem-se visto agora pelo mundo fora relativamente à questão do Covid, não é? Eu lembro-me que eu tive para ir trabalhar para a Libéria quando foi o surto de ébola, precisamente para eu trabalhar sobre a morte, e como era trágico para as pessoas não poderem, no ébola ainda era pior, não é? As pessoas não podiam nem chegar perto do corpo morto, porque é altamente contagiante, o corpo morto, coisa que não acontece com o Covid, não é? Mas no Covid tem-se visto pelo mundo fora o quanto as pessoas sofrem por não poderem fazer os ritos de passagem relativos à morte, relativos ao seu ente querido que costumavam fazer, certo? Portanto, sim, eu acho que a questão da necessidade dos ritos de passagem e dos ritos de morte para mim é algo que nem se põe. Acho que sim, acho que... Ok, fala-se muito hoje em dia dessa tal fluidez que o Arlindo menciona, de que as pessoas escamoteiam e preferem fazer uma coisa light ou nem ir muito, mas as pessoas fazem qualquer coisa, certo? Eu sei, por exemplo, no caso dos meus pais, que eram extremamente católicos e quiseram ambos ser cremados, e as cinzas deitadas no mar, no local onde eles gostavam, mas o que é facto é que houve um ritual, certo? E eles, antes de morrerem, quiseram certificar-se que nós íamos fazer esse ritual. Portanto, ele é importante, quer para as pessoas quando ainda estão em vida e sabem que os vivos vão fazer qualquer coisa, e é, como é óbvio, importante para os mortos. Aliás, voltando ao Louis Van Saint-Thomas, com que eu comecei, com o texto da minha colega e amiga Carmen Real, o Louis Van Saint-Thomas tem justamente um livro que se chama Rite de mort pour la paix des vivants, ritos de morte para a paz dos vivos, que é justamente isso. Pronto. Em relação à segunda questão, Trump e Bolsonaro, bom, eu sinceramente eu nem falei muito do Trump e do Bolsonaro, só pus aquela imagem que eu não resisti do Trump com os chifres, porque eu acho que realmente são duas criaturas que não deviam existir e que não deviam estar no poder, como é óbvio, e que têm feito mal ao mundo inteiro e aos seus países e às suas populações, e que são de tal maneira indescritivelmente racistas, xenófobos, quase que fascistas, eu diria, que sinceramente eu acho que é muito trágico estarem no poder, e ainda é mais trágico na situação que nós vivemos mundialmente agora, não é? Que, como eu disse, é uma situação que exacerba desigualdades que já existiam, injustiças que já existiam. Penso, por exemplo, em todo o problema de racismo que está agora outra vez extremamente vivo nos Estados Unidos, não é? Numa altura em que as pessoas deviam estar a ajudar e em que acontecem coisas dessas e em que tem um presidente que incentiva à violência e ao uso das armas, e vocês têm um presidente, por exemplo, que diz que não, que é só uma gripezinha. Agora, repare, e isto agora liga à questão da desigualdade. Mais uma vez, para esses senhores, quer o Trump, quer o Bolsonaro, a morte não importa porque é a morte de ninguém, não é? Quem sofre mais com as pandemias são justamente as pessoas, como todos sabemos, que vivem nas favelas, que não podem ter o distanciamento social, que vivem num apartamento minúsculo, que não podem ter o distanciamento social, os índios que não estão preparados para isso e que não têm tido o apoio que deveriam ter, ao contrário, não é? E, portanto, essas pessoas, para esses dois senhores, não existem, é esse o problema. Porque se for a filha deles ou o ministro, pode ter a certeza absoluta que aí, não é? Como já vimos, aí é importante tratar dessa pessoa e a morte interessará. E nós não podemos, quer dizer, isto é completamente antiético e anti-tudo, não é? Portanto, infelizmente, eu acho que só há duas soluções, não votem no Trump, nem votem no Bolsonaro, mas ponham-nos fora, mudem o sistema, temos de mudar todos o sistema, quer dizer, quando eu digo mudem, temos nós todos de mudar. E, infelizmente, o mundo não... Infelizmente essas coisas não são fáceis de mudar, não é? Mas tem de ser, quer dizer, nós não podemos continuar, eu sou muito otimista, portanto eu espero que a coisa mude e que mude rapidamente, e que se alguma coisa essa pandemia terrível teve de bom,
se é que se pode dizer assim, será mostrar ao mundo e às populações destes dois países que realmente estas duas pessoas não podem estar no poder, porque têm feito muito mal a pessoas que já estavam subjugadas por uma série de intolerâncias e por uma série de desigualdades, certo? Bom, em relação às questões que o Maurício pôs, bom, eu por acaso tive a sorte ainda de conhecer a mãe Stella na Bahia, né? E em relação a isso que perguntou dos prejuízos da não realização do toca de choro, quando relacionou a falta do toca de choro com o problema todo do caso de justiça da não realização do AXX da mãe Stella, pois, eu não tive tempo de explicar tudo na fala, né? Mas eu não sei se ficou claro que, como é óbvio, a primeira parte do ritual fúnebre, isto é, o choro, ele tem sempre lugar, porque você não pode ficar com um cadáver, certo? Um cadáver tem obrigatoriamente de ser inumado, né? Portanto, a primeira parte do funeral ele tem sempre lugar. Aqui, se a pessoa estiver em Portugal, na Guiné, se a pessoa estiver lá, mas o corpo é inumado. A segunda parte do ritual, o toca de choro, ele é feito muito tempo depois do funeral propriamente dito, né? Ele é feito passado uns meses ou às vezes passado uns anos, porque a família tem de conseguir juntar a grana, como vocês dizem, né? Para pagar comida, para pagar bebida, para fazer a festa da celebração da entrada do espírito no outro mundo. Além disso, também é suposto ter um lapso de tempo, né? Que é o tempo correspondente a essa viagem do espírito. Portanto, essa constante da ideia da viagem do espírito é uma constante em muitos contextos culturais diferentes, não é? Vocês tinham isso na Antiguidade Clássica, na Antiguidade do Egito, mas tem também em muitas outras sociedades atualmente. Pronto. Então, os prejuízos de não realizar o toca de choro são imensos e por isso é que eu expliquei, espero ter sido bastante clara, é que eu expliquei que toda a gente, mesmo imigrantes, fazem o possível e o impossível para conseguirem pagar o toca de choro dos seus familiares, do seu avô, do seu pai, que é caríssimo. Porque se você não realiza o toca de choro, essa segunda parte dos rituais do seu familiar, do seu pai, do seu avô, isso vai fazer com que as relações entre o mundo dos vivos e dos mortos sejam péssimas e os mortos vão se vingar porque você não fez, você não cumpriu uma coisa que é a sua obrigação. Portanto, as implicações são muito nefastas e ninguém quer isso. Por isso é que muitas vezes se realiza o toca de choros mesmo 20, 30 anos depois, porque se interpreta muitas vezes coisas más que acontecem com a família, são muitas vezes interpretadas como uma falha no cumprimento do ritual, não é? Do estilo, meu pai não fez o toca de choro do meu avô, então o espírito do meu avô está-se vingando ainda e sou eu agora que sou o neto que o devo fazer. É mais complexo ainda que isso porque os papéis são matrilineares, portanto é pela via do tio materno, mas eu não vou entrar aí nesse detalhe. A segunda pergunta do Maurício sobre a morte trágica, sim, eu também não expliquei isso. Isto é, o quadro que eu vos mostrei é o quadro de uma boa morte. O que é uma boa morte em África? Justamente aquilo de que os historiadores da morte falavam e falam, isto é, a boa morte é a morte de um ancião, é a morte de uma pessoa que passou pela vida em pleno, realizou todos os seus rituais e tem uma morte calma junto à família. E não podem esquecer também que o estatuto de uma pessoa de idade, do ancião em África, é completamente diferente do estatuto na nossa sociedade ocidental, não é? Nós mandamos os velhotes para os asilos, para os lares, não é? Onde eles estão hoje em dia a morrer de Covid. E em que muitos têm tido, nestes últimos meses trágicos, mortes ainda mais trágicas, que são mortes sozinhos, sem poder estar com a família. Porque, ok, protegem-se os idosos não indo vê-los, mas o que é facto é que eu sei de muitos casos em que as pessoas morreram, não de Covid, mas praticamente de tristeza, de não poderem ter continuado a ter a visita dos familiares como tinham antes da pandemia. Portanto, é toda uma situação extremamente trágica, não é? Sendo ainda por cima, como sabem, que o maior número de vítimas, não é? Está nas idades mais avançadas. Bom, mas voltando ao que eu estava a dizer, portanto, a boa morte é a morte de um ancião, de uma pessoa de idade. E, portanto, aquilo que vocês viram nas fotografias do meu trabalho de campo é a festa, o toca de choro, de uma pessoa de idade. Portanto, em que a morte se celebra. Porque se celebra a entrada do espírito no outro mundo, porque foi uma boa morte. A pessoa viveu 80 anos, morreu, o seu espírito vai para o outro mundo e, em princípio, se correr tudo bem
E se os vivos cumprirem os seus rituais como devem cumprir, esse ancião passará a ser um protetor da sua linhagem, certo? Agora, o que é que acontece quando são mortes trágicas? As chamadas untimely death, em inglês, as mortes fora do tempo, isto é, pessoas que morrem jovens, crianças que morrem, isso aí, claro que é muito complicado e que não é uma boa morte. E, portanto, aquilo que nós vimos na festa do toca de choro não é assim. Faz-se um toca de choro, porque é obrigatório fazer-se o toca de choro, mas é uma coisa muito simples, só de um dia, apenas com o sacrifício do animal ou a oferenda do animal, porque é um momento de dor, é um momento de tristeza, porque essa pessoa morreu quando ainda não devia morrer. Se ela é jovem ou criança, não é? Não tá, é uma morte fora do tempo. Portanto, claro que há ritualidades diferentes consoante as circunstâncias da morte. E aquilo que eu vos mostrei foi realmente o caso ideal de uma boa morte. A morte daquela senhora de 82 anos, não é? Que cumpriu a sua vida e que toda a gente na aldeia esperava que quando ascendesse ao mundo dos antepassados passasse a ser um espírito protetor dos vivos. Mais perguntas? Sim. Vamos a uma rodada de mais 3? Vamos lá. Temos como inscrito Mísia para fazer uma pergunta por áudio. Olá, boa tarde. Acho que boa tarde aqui. Porque aqui está de noite já onde eu estou também. Boa tarde, aqui é noite. Aqui onde eu estou também é noite, estou na Holanda. Então, porque está na Holanda, exato. Então, eu posso fazer mais de uma pergunta, né? Sim, fique à vontade. Então, eu queria primeiro que, se fosse possível, você já meio que respondeu uma parte, mas eu queria que você poderia escrever um pouco mais, se é que você tem nesses tempos de pandemia, tem condições de obter esses dados, né? Então, nesse momento na Guiné, com relação à pandemia, quais são os protocolos, como é que estão sendo feitos os funerais? É possível? Quais são as estratégias que também podem ser feitas, né? Com relação aos ritos fúnebres e dentro do contexto da pandemia. Se você pudesse, já falou alguma coisa, mas eu queria saber se você poderia ampliar um pouco mais a discussão. Se você tem dados sobre isso, porque hoje em dia é muito complicado a gente ter dados, né? Tendo em vista a nossa impossibilidade de mobilidade de ir para campo. A minha pergunta, que talvez seja 2 ou 3 dentro de uma pergunta, é sobre Portugal e é com relação à questão do fenômeno da cremação, né? Você falou dos seus pais, mas assim, eu queria saber, porque por exemplo, aqui na Holanda, a gente, nos últimos, depois dos anos 60, quando foi legalizada a cremação, houve um aumento cada vez maior e hoje em dia 60% dos enterros, né, dos ritos fúnebres através com cremação. Eu queria saber como é que se dá isso em Portugal, se tem esse desenvolvimento, mas ao mesmo tempo eu queria saber porque como Portugal, você fala, é um país católico, né? E a gente sabe que a Igreja Católica tem resistência com relação à cremação devido à questão da ressurreição dos corpos. E como é que fica isso em Portugal? Quais são os ajustes possíveis nessa relação, se há ou não, né, uma ampliação da cremação e a relação entre cremação e crença no catolicismo? Não sei se... Ok. Então eu vou responder já, se calhar, assim dá mais tempo para as outras pessoas irem pensando em perguntas. Bom, em relação à Guiné e rituais, eu tenho falado com alguns amigos guineenses. Não há muitos dados, eu não fui fazer trabalho de campo à Guiné, não é? Desde que começou a pandemia, e não há muitos dados, porque realmente, se for ver, os dados sobre mortes e contaminados por África em geral são muito escassos, e não são muito fidedignos, eu acho. Portanto, fala-se de um caso aqui, um caso ali, mas não se sabe ao certo. Eu já ouvi teorias diferentes, já ouvi inclusive a teoria de que os africanos em princípio seriam mais resistentes ao Covid. Eu acho que é uma teoria um pouco, muito far-fetched, deve ser, não estou a ver porque é que geneticamente os africanos seriam mais resistentes. Agora, realmente não há dados fidedignos, não só da Guiné, mas de outros países também. Eu acho que não está a haver sequer nesses países provavelmente uma recolha
suficiente de informação para haver esses dados. O que eu conheço, infelizmente, são as condições da Guiné, em que as condições sanitárias são péssimas, em que as pessoas não têm muito pouco acesso ao sistema de saúde, o sistema de saúde é muito pobre e, portanto, acredito que haja muita gente que tenha Covid e que não esteja a ser registada e provavelmente também, quer dizer, eu vi, tenho falado com pessoas e vi algumas imagens de prevenção na Guiné e em Angola também, em que as pessoas o que fazem é têm uma tina com água à entrada das casas para lavarem as mãos com sabão, mas quer dizer, mais uma vez, distanciamento social é difícil nas condições em que as pessoas vivem e as condições sanitárias são muito más. Portanto, eu devo dizer que eu não me vou pronunciar muito sobre isso porque eu não tenho dados também. Só há esse mito da tal menor contaminação no continente africano, do modo geral, do que noutros lados do mundo, que eu não sei até que ponto é que são verdade, porque eu acredito que haja muitos países também que escondem o número de infectados reais ou que nem sabem, não é? Pronto, portanto, eu espero que realmente não haja um grande número de contaminação, porque se há, não há forma nenhuma de ajudar essas pessoas, não é? Não há ventiladores, não há à disposição, portanto, será catastrófico, tal como foi catastrófico em muitos países africanos, nos vários surtos que houve de ébola, não é? Não, foram enviadas ajudas, mas localmente os meios eram trágicos também. Em relação à questão da cremação e de Portugal, sim, Portugal era um país católico, continua a ser maioritariamente um país católico, apesar como eu referi há pouco, da crescente diversidade religiosa, felizmente, trazida em grande parte pelos migrantes. Portugal é um país que sempre teve outras tradições religiosas, mas que foram, ao longo da história do país, perseguidas pelo poder em diferentes alturas. Mas o que é facto é que a cremação realmente não era aprovada, mas a cremação foi, digamos, liberada, despenalizada logo com o Vaticano II. Simplesmente na cabeça das pessoas, dos católicos, a cremação continuava a ser uma coisa terrível. Eu lembro-me, quando fiz trabalho de campo em Portugal no final da década de 80, início da década de 90, eu voltei dos Estados Unidos com o mestrado e eu comecei a fazer a minha pesquisa aqui para fazer o doutorado sobre a morte em Portugal. Depois acabei por ir fazer o doutorado sobre a morte na Guiné, nos anos 90, mas eu comecei aqui, portanto, durante anos eu fiz trabalho de campo pelo país todo, né? Portugal é pequenino, é assim, do tamanho de um estado do Brasil, né? Então não foi assim tão complicado fazer trabalho de campo o país todo. E eu lembro-me que eu falava às pessoas em duas coisas. Uma, a tanatopraxia, que eu tinha visto e estudado nos Estados Unidos, né? Portanto, cuidar o corpo morto, embalsamando, retirando fluidos, maquiando o corpo, que as pessoas achavam em Portugal horrível. Sobretudo no mundo rural, onde eu trabalhei mais no mundo rural do que nas grandes cidades, era para as pessoas considerado uma blasfémia. A segunda coisa era a cremação. A cremação era, ainda nos anos 90, quando eu trabalhei, considerada uma coisa absolutamente inadmissível. As pessoas diziam, o quê? Não, coitada da pessoa, já morreu e agora ainda o vamos fazer sofrer, ser queimado. É horrível. Portanto, havia toda uma concepção do que era a cremação, que claro que tinha raízes também no próprio catolicismo, como algo absolutamente inadmissível e horrível. Isso mudou em Portugal. Nós estamos em 2020, a taxa de cremação aumentou imenso nos últimos 20, 30 anos, eu tive já alunos a fazerem trabalhos sobre isso, porque realmente quando eu fiz esse trabalho nos anos 90, portanto há 40 anos, a cremação era um fenómeno de elites. Eram apenas as elites intelectuais, as elites de esquerda e as pessoas que não tinham uma filiação religiosa que o faziam. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, eu dei o caso dos meus pais, mas ainda anteontem estive num funeral, há muita gente agora crente, católica praticante, que continua a ser a maioria da população portuguesa, a preferir a cremação em vez da inumação. E isso tem muito a ver com a forma, tem a ver com preocupações ecológicas, mas tem sobretudo a ver com uma perspectiva que os mais velhos têm de que não querem dar tanto trabalho aos jovens e que, portanto, aquela coisa de ir à sepultura, tratar da sepultura dos mortos e depois, se a sepultura não é comprada ao fim de 5 anos ou de 10, tinha de se fazer o levantamento dos ossos e transpor os ossos para outro local. As pessoas querem minimizar isso e, portanto, tem havido um aumento da taxa de cremação na ordem dos 80%.
nos últimos 30 anos, 20 anos sobretudo. E, portanto, Portugal já não é um país em que a cremação é algo residual. Claro que em todos os países da Europa Central e do Norte e em determinadas zonas dos Estados Unidos a cremação já era feita. A cremação nos Estados Unidos era sobretudo na costa oeste, que sempre foi mais para a frente, mais inovadora nessas coisas, mas na Europa, realmente todos os países, muitos países da Europa do Norte já faziam a cremação, mas realmente em Portugal tem aumentado imenso e hoje em dia é aceito mesmo por pessoas católicas. Muito bem. Temos duas perguntas, Clara, que vieram pelo chat, pelo bate-papo. Eu vou fazê-las agora. Uma é de Rafael José da Silva. Ele diz: parabéns pelos debates. Estamos vivendo um período atípico, em que esses rituais fúnebres não estão podendo ocorrer da forma que sempre estivemos habituados culturalmente. Gostaria de saber sua opinião sobre o futuro desses rituais, tanto na Guiné quanto em outras culturas religiosas. Será que a partir deste novo momento teremos uma ressignificação dos rituais? Essa foi a pergunta de Rafael. E a outra... Faça, desculpa. Foi de Fagner Andrade. Ele diz: diante da situação pandêmica, você poderia refletir um pouco mais sobre a problemática de não se poder velar o corpo, por exemplo? Será que existiria uma não conclusão do processo de morte ou mesmo um processo não concluído para os familiares? Ok, então eu acho que essas duas perguntas estão relacionadas, não é? A questão da pandemia e das ressignificações do ritual. Eu acho que sim, é bem possível que as pessoas estejam a inventar novas formas de ritual, porque é isso que as pessoas fazem quando, não é? Os humanos são criativos, felizmente, e é isso que as pessoas fazem quando não podem fazer os rituais a que estão habituados. Eu estou a pensar, por exemplo, quando começou a epidemia do SIDA, do AIDS, como vocês dizem, do AIDS, em que as pessoas que morriam com AIDS, o AIDS no início estava extremamente conotado com a homossexualidade, as pessoas eram ostracizadas, não havia digamos, o reconhecimento da liberdade de género e não havia organização de grupos como há hoje em dia, e os homossexuais eram extremamente ostracizados e discriminados, e considerou-se nos primeiros anos que era uma doença de homossexuais, e eu recordo-me que há vários textos publicados sobre isso, que como havia um pouco também essa ideia de que não se podia muito tocar numa pessoa que tinha AIDS, completamente absurdo, porque o AIDS, como sabemos, não se transmite assim, não é? mas havia também esse mito, e também o funeral de uma pessoa com AIDS era uma coisa assim que não se sabia muito bem se podia ir ou não. Começaram-se a inventar novos rituais, por exemplo, um dos rituais de que há coisas escritas, nomeadamente um livro sobre rituais da Martine Segalen, inventou-se uma coisa que era o patchwork, em que, por exemplo, as famílias que tinham pessoas que tinham morrido de AIDS nos Estados Unidos foram construindo um enorme quilt, uma espécie de uma manta de retalhos que ia passando de local para local, de família para família, e em cada família cozia um pouco mais de pano, que era uma espécie de representativo da memória desse ente querido que tinha morrido. E isso também foi muito fruto das pessoas se sentirem ostracizadas e discriminadas por terem tido uma pessoa que tinha morrido de AIDS. Era muito pior nesse aspecto que agora o Covid. As pessoas, havia uma discriminação extrema. Portanto, isso aconteceu nessa altura, e eu acho que é muito possível que hoje em dia as pessoas estejam a encontrar novas formas. Aliás, não é possível, eu sei que há, porque, por exemplo, durante o tempo de confinamento, nós aqui em Portugal tivemos um período de confinamento muito estrito, não é? Tivemos durante mais de um mês, aliás quase 2 meses, confinamento em que as pessoas não podiam sair de casa. Eu não sei, desculpem a ignorância, se no Brasil chegou a haver algum confinamento assim, a nível nacional acho que não é? As pessoas aqui não podiam sair de casa, só se podia sair de casa para ir à farmácia ou ao supermercado, e não se podia andar a passear na rua, não se podia sair de carro, etc, etc. E eu lembro-me que, e portanto também não se podia assistir nem a funerais, nem a outros rituais religiosos, não é? Não se podia assistir a missas, não se podia assistir
a nenhum ritual religioso, fosse de que religião fosse, né? Evangélico, candomblessista, judaico, cristão, ninguém podia ir aos muçulmanos, ninguém podia ir aos locais de culto. E as pessoas começaram a fazer isso, muitas igrejas passaram a online, assim como nós passámos as aulas e os seminários a webinars e a online, várias igrejas aqui em Portugal passaram os seus rituais à versão virtual. Portanto, isso foi uma maneira de se adaptar nos tempos que correm, em que vivemos num mundo de mídia e de redes sociais e de internet, foi uma maneira das pessoas se adaptarem, isto é, não ficarem sozinhas a fazer o seu ritual religioso em casa, mas conseguirem comunicar com os outros que fazem parte da mesma comunidade religiosa, mais uma vez, fosse ela qual fosse. Portanto, eu acredito que sim, eu acredito que, quer dizer, agora aqui, felizmente, já não temos período de confinamento, portanto, as pessoas voltaram a ir aos seus rituais religiosos, há medidas de segurança, etc., em todo o lado, mesquitas, igrejas, terreiros, mas o que é facto é que sim, as pessoas inventaram e essa invenção passou por aquilo que está mais na voga em 2020, que é os meios audiovisuais e a internet. Aliás, mais uma vez no boletim dos cientistas sociais da ANPOX, vocês têm um artigo também muito interessante de outra colega vossa, eu peço perdão, não me lembro agora do nome, que fala justamente das redes sociais durante o período do Covid e a utilização dos emoji, aqueles bonequinhos que a gente põe, né? Feliz, triste, com máscara, sem máscara, e em que ela fala de como justamente neste período em que as pessoas não podiam sair muito de casa e não se podiam ver, esses emoji servem também como forma de comunicação. Portanto, mais uma vez, são novas formas de ressignificar rituais, de ressignificar solidariedades e relações entre as pessoas. Outra pergunta sobre os efeitos da pandemia não velar o corpo. Eu acho que já falei há pouco sobre isso, acho que sim, acho que depende das pessoas, depende muito das pessoas, mas eu acho que para muita gente foi trágico não poderem ter uma relação mais próxima com o cadáver do seu defunto. Eu, como disse, eu vi várias reportagens do Brasil de famílias inteiras em luto trágico e que diziam que não só não tinham conseguido fazer rituais funerários, como não os tinham deixado despedir convenientemente do moribundo, porque não havia condições, não havia fatos de proteção, não havia máscaras e, portanto, para a proteção dos vivos, as pessoas não chegavam perto dos mortos. Mais uma vez, as camadas em que isso acontecia eram camadas sociais socialmente baixas, pessoas com condições de vida difíceis, que não tinham forma alguma sequer de ver ao longe o seu defunto e que não têm e que não conseguem ter também o poder, não conseguem ter o empowerment, o empoderamento de fazer frente e de dizer eu quero pelo menos ver ao longe o meu pai ou o meu avô, porque não têm condições de o fazer, porque são esmigalhadas pela hegemonia dos mais fortes e dos mais poderosos, claro. Obrigado, Clara. Então, vou fazer uma última pergunta e te passo a palavra para você ter seus comentários finais também da sua fala, pode ser? Pode. Eu queria que você falasse rapidamente, especialmente para os alunos de pós-graduação, muito se fala que a pandemia veio para mudar o comportamento, né? Que a pandemia, perdão, que a pandemia quê? Veio e vai mudar o comportamento das pessoas. Diante disso, eu queria saber de você como é que você enxerga, em termos etnográficos, o campo das pesquisas na antropologia da religião e da morte pós-pandemia. O que é que esses alunos podem esperar? O que é que os pesquisadores podem fazer? Mais ou menos isso. E te passo a palavra e que você também possa fazer as considerações finais. Ok, olha, eu estou aqui a escrever no website, estou a escrever aqui no bate-papo. Eu escrevi agora WCA website. Eu não consigo agora ir aqui à procura do site do WCA, mas se vocês escreverem WCA, isto é, têm de escrever assim, World Council of Anthropological. Escreverem assim, porque há outras instituições que também têm as mesmas siglas, né? Mas escrever World Council of Anthropological Associations, vocês vão ao site do World Council of Anthropological Associations e vão ao site do WOW, que é World Anthropological Union, e têm lá
disponível online todas as gravações dos webinars que nós temos feito. E os webinars foram o primeiro só sobre a questão da pandemia, o segundo sobre a questão do trabalho de campo, justamente em tempos de pandemia, que está um pouco ligado a essa pergunta que foi agora feita. O terceiro foi sobre as desigualdades e as injustiças em tempo de pandemia. O quarto foi sobre ética e antropologia e agora o quinto vai ser sobre racismo. Estes dois últimos não tinham necessariamente a ver com a pandemia. São questões que se põem à antropologia sempre, não é? Questões de ética e questões de racismo. Só que agora com a pandemia, claro que mais uma vez essas questões são exacerbadas, não é? São ainda mais prementes. Bom, isso que está a perguntar de formas diferentes de mudar comportamentos, bom, nós antropólogos, não é? E etnógrafos, temos como base o trabalho de campo, e o trabalho de campo é um trabalho face a face, é um trabalho em que a gente vai para o campo e está com as pessoas. E justamente um dos temas que nós tratámos nesse webinar do WCA foi o que fazer agora, sobretudo para os alunos que estavam em pleno trabalho para tese de mestrado ou para tese de doutorado, o que fazer agora que não se pode estar com as pessoas, que não se pode ir para o campo e não se pode ir, pronto, quer dizer, não pode mesmo. Claro que uma das coisas a fazer é justamente fazer aquilo que nós estamos aqui a fazer. Eu não estou no Brasil, estou aqui em Lisboa, vocês estão aí no Brasil, é usar aquilo que está à nossa disposição hoje em dia com as suas coisas boas e más, que é a internet e a utilização dos meios digitais, não é? Essa é uma forma, porque há muita pesquisa que se pode fazer, mas claro que vocês podem dizer, aliás, nesse webinar uma das discussões, e foi muito posta a questão também pelos brasileiros, que é ok, mas quando se trabalha com populações desfavorecidas, em que, por exemplo, nessas casas, nessas populações em que nós estamos a pesquisar, não há computadores, não há telemóvel, as pessoas não podem falar, ou o preço da net é caríssimo, aí é bem mais difícil, não é? Quer dizer, pode-se voltar ao velho método de escrever cartas para trás e para diante, mas é difícil, não é? Então, o próprio comportamento dos antropólogos tem mudado e tem-se adequado a essas, quando possível, possibilidades de fazer trabalho de campo à distância. Para mim, como antropóloga, o trabalho de campo é mesmo com as pessoas, isto é, ok, eu posso fazer alguma coisa à distância, mas para mim é importante o face a face. Eu acho que as emoções no trabalho de campo são muito importantes, o nosso posicionamento enquanto cientista social, o nosso posicionamento vis-à-vis os outros, as relações que nós criamos com as pessoas, isso cria-se muito mais numa relação face a face do que uma relação via computador, não é? Acho que estamos todos de acordo. Pronto, portanto, digamos, a adaptação do trabalho dos antropólogos é realmente uma questão importante. Eu devo dizer que estes webinars de que eu falei do WCA são todos em inglês, porque nós temos pessoas a participar do mundo inteiro, não é? Desde China, Japão, passando pelos países da Europa, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, portanto, Índia, África do Sul. Não temos forma de fazer isto sem ser em inglês, porque é a língua comum para todos nos entendermos. Houve um primeiro webinar que foi ABA-APA, portanto, Associação Brasileira de Antropologia e Associação Portuguesa de Antropologia, que está disponível no site da APA e penso que no da ABA também, que foi em português, porque foi uma coisa conjunta só Portugal-Brasil, aí, e foi sobre a pandemia do Covid. Esse vocês têm disponível em português. Bom, mas voltando ao assunto. Portanto, claro que há novas formas, e para além do trabalho dos antropólogos e dos cientistas sociais, claro que também eu acho que a pandemia muda o comportamento das pessoas e, mais uma vez, sendo otimista, eu esperaria que mudasse para melhor, e há muita coisa no mundo hoje que pode melhorar. A primeira é não termos pessoas a dirigirem países como nós temos hoje em dia, não é? Os dois casos tristes que já falámos, mas infelizmente não são únicos, não é? As ditaduras estão aí à porta em todo o lado do mundo, na Rússia, na Bielorrússia, na Hungria, a xenofobia a aumentar, pessoas intolerantes, não só xenofobia, homofobia, bom, enfim, não estamos num mundo muito bom não, presentemente. Com todas as conquistas que se têm conseguido nas últimas décadas, infelizmente, é trágico ver que realmente o outro lado também, o dark side of the force, não é? Tem conseguido também imensos pontos. Bom, essa é uma questão. A outra questão, eu acho, para além das adaptações dos comportamentos das pessoas, que reparem, as pessoas, por exemplo, hoje em dia têm mais cuidado, não se tocam, não se abraçam, não é? Não se beijam porque temos a pandemia.
Bom, isso são os lados extremamente perniciosos de uma pandemia e que eu espero que se esvaneçam quando acabar a pandemia, porque nós somos humanos e eu acho que a demonstração humana das emoções é uma coisa importante para as pessoas. A outra questão que tem a ver com comportamentos mais à escala macro e que eu espero que venham a mudar, mas não sei, porque eu lembro-me no primeiro mês da pandemia, não é? Que as televisões estavam cheias de imagens de peixinhos nos canais de Veneza, dos céus da China sem poluição, etc. Bom, isso infelizmente eu acho que não há volta a dar-lhe. Assim que acabar a pandemia, a China volta a produzir como produzia, a poluição volta aos rios e aos mares, etc. E nós estamos a estragar este planeta. E como está agora em discussão, mas não é preciso olhar para agora, quer dizer, havia escritores e cientistas a preverem isto há muitos anos, há muitas décadas mesmo, que o facto dos humanos nós estarmos a estragar os recursos naturais e o mundo, em geral, o planeta, tem como consequências coisas como agora aconteceu com o Covid e que provavelmente vai acontecer daqui por uns anos com outra epidemia qualquer. Isto é, nós estamos, por exemplo, todos sabemos isto que eu estou a dizer não é novidade, tenho a certeza absoluta que todos já ouviram isto, estamos, por exemplo, a retirar animais dos seus habitats naturais para os comer, para os domesticar, e com isso aparecem doenças como, por exemplo, o ébola, que veio dos morcegos e dos macacos, como, por exemplo, o Covid, que não se sabe muito bem, mas, por vistos, também veio através de animais. Mas a culpa não é dos animais, a culpa é dos humanos. Nós tomamos de rompante esses recursos naturais, essas florestas, esses espaços que deviam ser preservados, e depois admiramos que tenhamos consequências negativas. Portanto, eu acho que uma grande lição a tirar disto era tentar realmente pensar seriamente na pegada ecológica e em tentar conter a destruição do planeta que nós estamos a fazer, porque acho que toda a gente já tem consciência que o estamos a fazer, não é? Só que há pessoas que tapam mais uma vez os olhos e acham que não é? E isso eu acho que é uma das lições, é das poucas lições boas que nós podemos tirar. Não é uma lição boa, é uma lição, isto é uma aprendizagem que nós podemos tirar deste clima de pandemia, é que realmente temos de pôr cobro a isto e mais uma vez o Brasil está na ordem do dia, com tudo o que está a passar na Amazónia, mais uma vez tem a ver com a política, infelizmente isto é uma espécie de círculo vicioso, não é? E se nós não conseguimos travar isto, não são só os comportamentos que vão ter de continuar a mudar com novas epidemias em que não nos podemos abraçar nem beijar, é tudo o resto que vai à falência. Começar pelas populações mais vulneráveis, como as populações indígenas no Brasil, como populações com condições socioeconómicas desfavorecidas, etc, etc. E, portanto, eu acho que nós, como cientistas sociais, temos também uma grande responsabilidade em denunciar estas situações e em lutar por um possível melhor planeta e uma possível melhor sociedade. E pronto, eu penso que não há mais perguntas, eu não tenho assim grandes remarques finais a fazer, espero que tenha sido interessante e que vocês tenham entendido, porque eu tentei falar devagar, normalmente eu falo 10 vezes mais depressa, mas eu sei que é difícil por vezes para os brasileiros entenderem o português de Portugal, não é? Então, eu tentei trazer um lado da antropologia com estudos de caso muito comparatistas, mas tentando ter como pano de fundo a questão daquilo que foi considerado ao longo dos tempos no estudo dos historiadores e dos cientistas sociais, a boa e a má morte, e como é que isso tem a ver também com as desigualdades e os problemas de hoje em dia, porque realmente, quer dizer, se vocês pensarem, o Ivan Santomá, o Michel Vauvel, o Philippe Ariès falam da boa e da má morte, quer dizer, em última análise nunca há uma boa morte, porque a morte é o fim, não é? Portanto nunca é agradável, certo? Só que há gradações da morte, e justamente essas noções de boa morte, de conseguir ter uma morte acompanhada, de conseguir ter uma morte calma, de conseguir ter uma morte em que os vivos cumprem os rituais funerários e os rituais que são necessários, é realmente uma espécie de constante, e por isso é que eu a escolhi como fio condutor desta fala, a mostrar como é que em diferentes culturas isso tem formulações diferentes e como é que essas noções tão clássicas de boa e má morte, estudadas pelos grandes historiadores das mentalidades do início do século XX, estão hoje em dia de novo na ordem do dia perante esta situação trágica da pandemia. E pronto, é isso. Muito obrigada, agradeço imenso
a oportunidade dessa fala, agradeço imenso as vossas questões. Eu vou agora escrever aqui no bate-papo o nome desses autores, porque podem não conhecer e assim ficam com os nomes aí. E, como eu disse, o resto dos webinars, apesar de serem em inglês, estão disponíveis nos sites do WCA e nos sites da ABA e da APA. Perfeito. Obrigado, professora Clara Saraiva. Acho que a gente não podia fechar o segundo seminário do DEVI sem as suas palavras. Eu acho que não tinha forma melhor de encerrarmos essa edição. Agradeço em nome da comissão organizadora do segundo seminário do DEVI. Antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer a todos os professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que por aqui passaram durante esses 3 dias de evento. E agradeço igualmente a todos os participantes que aqui passaram, que fizeram suas perguntas, comentaram, que interagiram. E eu não posso deixar de agradecer também a comissão organizadora, por ordem alfabética, Bruno Figueiredo, Bruno Correia, Maria Cíntia, Mirela Braga, Tayane Lúcia Fernandes, Poliane Lilian e o Anderson Lima, e a professora Mísia. Sem vocês, esse evento não seria possível. Agradeço ao Departamento de Antropologia e Museologia e à Universidade Federal de Pernambuco e ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Gostaria de dar um pequeno aviso de que a professora Mísia e o professor Paul Freston, estamos organizando um dossiê intitulado de Religião e Política no Brasil Contemporâneo para revistas antropológicas. Será um dossiê que vai sair próximo ano e convidamos a todos e a todas que possam contribuir. O tema é Religião e Política no Brasil Contemporâneo. Lembramos a todos ainda que as mesas que aconteceram durante esses 3 dias de evento serão disponibilizadas no canal no YouTube do DEVI. Mais uma vez, obrigado a todos e a todas, e em especial a professora Clara Saraiva, da Universidade de Lisboa, que nos ofertou essa conferência de encerramento. Espero que possamos nos encontrar o mais breve possível, pessoalmente, não carne e osso, virtualmente. né? Em carne e osso, Você verdade. vem a Portugal ou que eu vou ao Brasil, quando não houver pandemia, esperamos. Quando não houver pandemia. E com isso, acho que o Sem debate... Bolsonaro e sem Bolsonaro. Eu não vou ao Brasil enquanto estiver lá o Bolsonaro. É um sonho. Sem Bolsonaro, sem pandemia, sem Trump, sem... Exato. Sem nada dessas coisas. Agradeço a todos que participaram, a professora Clara, e espero que próximo ano, na próxima edição do Seminário DEVI, possamos todos nos encontrar presencialmente. Até lá, obrigado a todos. Obrigado, Clara. Obrigada. Boa noite ou boa tarde para vocês. Boa noite, boa tarde a todos. Obrigada.